Olá pessoal, beleza? Pedidos aí, eu vou estar a partir desse momento fazendo aí um vídeo ensinando o pessoal que quer utilizar o Linux como sistema operacional para executar seus jogos. Eu utilizo já o Linux há um bom tempo e reservo o Windows apenas para aqueles jogos que ainda não conseguem rodar no Linux devido à restrição do seu anti-cheat ou do seu sistema de boot seguro, como é o caso do FIFA, por exemplo. FIFA 23, aí os demais devem ter o mesmo problema, não sei. Mas eu vou estar aqui fazendo a instalação do Linux em uma área virtual, né? Vou estar utilizando um software de virtualização para instalar aqui uma distro que eu entendo que seja melhor para vocês. É uma distro que lembra aí bastante o Windows 11. Aliás, antes que perguntem, ela saiu primeiro que o 11, então foi o 11 que copiou dela e não ela do 11, tá? É uma distro aí bem amigável para quem está iniciando no Linux, né? Ela é baseada no Ubuntu, que é a Zorin OS. É uma distro que é pronta para usar, ou seja, você instala e já pode usar, né? Basicamente, os seus, vamos dizer assim, quase tudo que você vai precisar já está instalado nela, né? As demais coisas você pode adquirir depois na loja. E conforme você for adquirindo mais experiência no Linux, você pode estar aí alçando outros níveis, né? Então eu vou estar abrindo aqui o aplicativo de virtualização. Apesar de que o Gnome tem o seu próprio virtualizador, eu não estou usando eles, eu vou usar esse aqui da Oracle, que nesse caso eu acho ele um pouco melhor para virtualização, entendeu? Aqui, o meu Linux, eu estou usando o Fedora, que é uma distro também boa, tá? Mas ela requer, às vezes, um pouquinho mais de conhecimento de Linux. E para quem está iniciando assim, talvez devido a um ou outro detalhezinho, pode aí causar um pouquinho de espanto, mas nada impede que você, conforme for amadurecendo no Linux, você mude de distro, entendeu? Então vamos aqui, está iniciando uma nova. Vamos selecionar aqui a minha ISO. Eu já baixei ela. A ISO você vai baixar no site. Como você baixa a ISO do Windows, você pode jogar no pendrive quando você for fazer a instalação, tá? E aí você vai subir ela no modo live, depois você faz a instalação. Então aqui ele já identificou. Vou dar um nome aqui para ela, né? Deixar de teste. Aí aqui algumas partes de configuração, se você quiser fazer, não é necessário, tá? Está iniciando aqui então o processo de instalação. Está selecionando aqui. Deixa ele capturar o mouse. Teclado. Isso é uma checagem que ele faz de ISO. Nem toda, aliás, quase nenhuma eu vejo fazer esse teste, né? Só a Zorin que faz. Você pode brecar se quiser, mas é coisa rápida. Lembrando, pessoal, que em ambiente de virtualização pode acontecer imprevisto, pode acontecer erro, pode acontecer travamento e outros fatores, por se tratar justamente de uma virtualização, né? Não é uma instalação aqui nativa, uma instalação nativa, então se acontecer alguma coisa, tenham paciência, é normal. Vou instalar aqui o Zorin, você pode também. Aqui eu dei instalar porque o intuito aqui é instalar, mas você pode experimentar a distro. Isso você vai ter em praticamente todas as distros, com exceção de uma ou outra que ela só tem a instalação direto. E aí você tem que partir já para a instalação, mas a maioria você pode vir aqui experimentar,
entendeu? Antes de fazer a instalação, né? Tem até uma, que eu não lembro o nome dela direitinho agora, mas eu vou deixar um site na descrição onde vocês podem consultar diversas. Lá ele dá a característica de cada um, cada ISO, né? Cada distro, da onde que ela é, o que ela tem. Aí vocês vão poder estar ficando mais familiar com o Linux. E particularmente essa distro, ela é uma distro para você usar quando você quer confidencialidade, ou seja, é uma distro que ela roda no pendrive, ela não deixa nada salvo no seu HD, você espeta, usa, tira. Isso é bom para quem usa em LAN house ou num computador compartilhado, também é muito boa. Não é o caso do Zorin aqui, né? Então vamos instalar ele. Eu selecionei aqui português Brasil, meu teclado é português também. E você pode testar essa instalação aqui do seu teclado está correto aqui nessa linha. E se você não souber qual a especificação do seu teclado, você pode detectar aqui. Ele vai pedir uma série de teclas para você ir teclando e ele identifica o seu teclado, beleza? Aqui ele vai baixar os drivers, né, do proprietários, né, no caso do Wi-Fi, da placa de vídeo e assim por diante. A minha placa é uma NVIDIA RTX, é uma 3070. Aqui não é o caso, aqui ele vai pegar da virtualização, então teclando ou não, tanto faz. Tá a ver? Clicando ou não, né? Setando ou não. Às vezes o processo vai demorar um pouquinho, a instalação em si não é demorada, tá? Do Linux, ela é bem rápida, mas às vezes como ele tem que baixar coisas na internet e tal, às vezes pode demorar um pouquinho, então nesse momento eu vou pausar, tá? Quando acontecer isso, e vou dar sequência quando estiver finalizando, quando estiver finalizado, beleza? Aqui é a seleção de HDs, como a gente está utilizando aqui a virtual e ele tem um HD virtual apenas, então ele só traz essa função. Né? Aqui é uma opção avançada, onde você pode particionar manualmente, quando você for avançado no Linux, você pode fazer isso. E aqui é o padrão. Quando você tem mais de um HD na máquina, aí é um ponto. Você pode fazer dual boot, mas eu particularmente não aconselho, tá? Eu sempre usei com um HD separado, porque aí você pode fazer o que você quiser no Linux e também no Windows, que um não vai interferir no outro, entendeu? Porque se você faz um dual boot, o Windows numa atualização pode quebrar o boot, o Linux a mesma coisa, aí você vai ter dor de cabeça para corrigir o boot, às vezes você tem que reinstalar o sistema. O intuito não é esse. Então, se você tiver HD separado, melhor, tá? A questão aí é bem específica. Né? E aí, tendo mais de um HD, ele vai aparecer aqui a lista de HDs. Aí você vai selecionar aquele HD que você vai destinar ao Linux para que ele faça a instalação. Não, tem que tomar cuidado, que se você selecionar o HD errado, ele vai limpar o HD, né? E também, quando ele detecta que tem o Windows, ele já pergunta se você quer instalar lado a lado. Se você for instalado lado a lado, ele vai fazer a instalação, né? Ele vai ajustar, vai redimensionar o HD, vai fazer a instalação, vai criar o dual boot, tudo. Só que é aquilo que eu falei, eu não aconselho, tá? Então aqui nós vamos dar sequência. Ele não vai procurar HD porque é um só. Então ele vai usar esse HD que é o virtual, ele nomeou de SDA. O Linux ele tem essas nomenclaturas, né? O primeiro HD é SDA, o segundo é SDA, SDB, SDC e assim por diante. E dentro, quando você tem mais de uma partição, ele fica SDA1, SDA2 e assim por diante. Né? Então aqui eu vou estar dando sequência, ele vai criar aqui a partição padrão Linux, extensão 4. E aí tem um detalhe que eu já vou falando logo aqui nesse ponto, mas depois eu vou lá na frente recapitular. É, os launchers da Ubisoft, da Epic, não tem problema algum. Você pode instalar o jogo tanto na partição com extensão 4 formatada Linux ou NTFS Windows e ele vai executar do mesmo jeito. Já o Steam não. O Steam Linux, ele tem os jogos têm que estar numa partição Linux. Se você colocar o jogo numa partição NTFS, ele vai instalar, mas não vai rodar. E ele não dá aviso nenhum, ele simplesmente não roda.
Que é a parte de configuração, né? Aqui você vai criar seu usuário, também vai dar o nome aí, ó, ao seu computador, se bem que isso aí já é automático, né? Ele já puxa automático e assim vai ficar, tá numa VirtualBox. Aqui é o seu usuário, ele já puxa do seu nome, aí você também pode personalizar aí, né? Não usa letras maiúsculas, ele não permite, tá? Então, se você colocar letra maiúscula, ele vai dar erro no usuário e mandar você corrigir. Vamos definir a senha. Aqui você pode selecionar para que ele inicie automaticamente sem precisar usar a senha. Ou seja, você vai ligar o computador e já vai entrar direto no Linux. Isso aí é para quem usa o computador apenas. O computador é seu particular, você não precisa estar bloqueando com senha, ter usuário nem nada. Isso é mais quando o computador é de uso para mais de um usuário, ou quando está numa área que alguém pode chegar e utilizar seu computador. Estando na sua casa, você sozinho, você pode setar aqui ou deixar aqui. Toda vez que ele vai parar no seu usuário, e você vai ter que digitar a senha para entrar. Aí é o seu critério, tá? Deixar o padrãozinho aqui. Você pode acompanhar a instalação, tá? O processo de instalação. Normalmente a gente deixa nessa telinha. Se eu ver que está demorando aqui, tá, pessoal? Eu vou dar uma pausa, beleza? Caso contrário, eu deixo seguindo. Só vou dar uma pausa e assim estiver finalizando ou finalizado eu volto, beleza? Então, pessoal, voltamos aqui. Já está no, bem dizendo, no finalzinho, nem demorou tanto assim. Ai, filhote.
Então, pessoal, tive que dar uma pausa que estava demorando um pouquinho. Deu uma paradinha mais que esperada, né? Daqui eu vou estar reiniciando o sistema agora. A instalação já foi concluída. Vou esperar aqui a máquina virtual agora rebootar. E aqui eu vou instalar aqui os básicos, né? Não vou executar nada aqui dentro, porque aqui nós temos um ambiente de virtualização. Não tem nem por que eu instalar um jogo aqui dentro, porque a gente sabe que é capaz nem de rodar. Se rodar vai ser pífio o desempenho. Essa máquina virtual é apenas para mostrar a instalação do Linux em si. Isso que foi feito aqui seria o que vocês estariam fazendo na máquina de vocês, né? Deixar aqui a tela, então vamos fazer aqui o login. Aqui você tem uma tour que você pode fazer aqui, ele vai estar mostrando os recursos do sistema e tal. Eu não vou fazer aqui, mas quando vocês instalarem, se vocês quiserem fazer a tour aí para vocês estarem visualizando os recursos do sistema aí, vocês ficam à vontade. Nessa primeira interface, esse sistema aqui ele permite que vocês façam a troca das áreas de trabalho aqui, mantendo o padrão. Essa aqui ela basicamente lembra Windows 10, né? Eu só vou estar aqui mudando a resolução, deixando a resolução maior para nós podermos trabalhar aqui. Vou dar a tela aqui para um Full HD. Então, aqui nós estamos usando aqui uma resolução maior. Acho que poderia até ficar um pouquinho maior, né? Deixa eu ver aqui. Ambiente de virtualização já viu, né? Meter aqui um 2048. Vamos ver como é que fica. Não mudou muita coisa, mas... Bom. Então, essa aqui é a tela inicial do Zorin. Ele lembra, como eu disse, o Windows 10, né, nessa questão. Esse aqui é um aplicativo de proteção deles, de configuração deles, de personalização. Aqui ele já verificou, né? O ideal sempre quando vocês fazem uma instalação, seja Windows, seja Linux, é fazer a atualização do sistema, né? Ele identificou aqui que há atualizações para serem feitas, né? Então vamos dar aqui para ele estar baixando aqui as atualizações. Às vezes é necessário reiniciar quando a instalação implica em mudanças no kernel, ou drive proprietário, no caso placa de vídeo. Muitas vezes nem reinicia, tá? Ele atualiza e fica de boa, mas eu aconselho reinicializar, tá? Então enquanto ele faz aqui, eu vou estar mudando aqui a aparência, deixar ele aqui parecido com o Windows 11. E aí é o gosto de vocês, né? Então ele tem esses 4 layouts aqui, que são gratuitos. Esses demais aqui você vai ter se você comprar a licença do Zorin OS Pro. Sim, o Linux ele é gratuito, mas você pode fazer, que nem eles fizeram aí. Eles podem comercializar a licença. Então, eles disponibilizam gratuito, tem essas 4 áreas. Isso aqui é um GNOME mais puro. Esse aqui é uma mistura de macOS com Windows 11. E como eu disse, eles lançaram primeiro com Windows, então não copiaram do Windows. Aqui é um padrão parecido com esse, só que aparece o nome dos aplicativos. Eu gosto de usar, quando eu uso ela, né? Gosto de usar esse daqui, esse aqui. Aqui você vai ter alguns outros layouts. Esse aqui parece mais ainda com o Windows 11. Mas aí para você ter acesso a esses layouts aqui, você precisa comprar a versão paga. A versão paga acho que custa cento e poucos reais. Você deve achar também na internet, mas esse não é o intuito. Então vou estar mudando aqui, porque esses layouts aqui já são mais que suficientes, tá? Se você quiser alguma coisa a mais, aí fica à vontade. Aí você tem questão de tema, que você pode mudar essa cor aqui, tá? Tá aqui as cores para verde, laranja e companhia. Agora tá verdinho, cinza. Você pode deixar aqui também laranja, roxo.
Aí vai ser o gosto, né? Vou deixar aqui no padrão azulzinho. Aqui para ele fazer alternância, né? Fundo claro, escuro, você pode programar também alguns efeitos e tal. Bom, isso é a parte de customização, né? Aí é vocês mexendo. Aqui o intuito nosso é mostrar a parte de instalação do Linux e como instala os jogos. Então, vocês viram que o layout mudou, né? Os ícones agora ficaram centralizados. E aqui você tem a parte do menu e aqui são áreas de trabalho, né? Vamos só esperar instalar aqui as atualizações. Ainda mais está numa máquina virtual, então ele tá dando aqui umas travadinhas, né? Vou pausar também, tá, pessoal? Só um minutinho. Aqui, pessoal, ele já terminou aí de fazer a atualização, né? Então aqui nós já mudamos a resolução, tal. O que que nós vamos precisar aqui? Então, aqui é o layoutzinho, tá? Aqui nós temos a nossa loja de aplicativos. Basicamente, tudo que você instalar no Linux vai estar na loja, igual você tem no seu celular Android aí, ou no seu iPhone, né? Mas uma outra coisa você vai ter que pegar, acaba pegando por fora, pela internet e tal. Provavelmente aqui vai ter um ajustinho que a gente vai ter que fazer, mas aí eu acompanho com vocês. Tá? Então o que que a gente quer aqui? Quer jogar. Então o que a gente vai jogar? A gente vai procurar aqui então nosso software Steam. Então aqui a gente tem, logicamente, vocês vão estranhar, às vezes tem mais de uma situação, mas ele dá a descrição e você clicando ele também vai abrir. Esse aqui é o Steam Link, para que você possa reproduzir aqui o jogo sendo executado em outra máquina, aqui numa Intuito aqui. E aí você tem no Linux algumas situações. Por exemplo, aqui é o Steam Installer no pacote do Zorin, que é o pacote apt, que é a instalação normal dessa distro, tá? Mas você também tem uma versão, que é uma versão que a gente chama de universal, que é o FlatHub. Então, essa versão aqui, ele é feita para qualquer distro. Então, por exemplo, você tem diferença de distro. Por exemplo, essa distro é baseada no Debian. O Debian, você tem o Ubuntu e do Ubuntu gerou essa daqui. Eles usam pacotes .deb, né? Um Fedora, que é o meu Linux que eu uso, ele usa pacote .rpm. Então, por exemplo, um pacote Deb, você não consegue instalar no Linux um pacote RPM. Mas na loja também do Fedora, eu vou ter o mesmo aplicativo mais empacotado no RPM, entendeu? Então, não é que não posso executar. Às vezes tem um programa ou outro que é feito aí, logicamente, pela comunidade e tal, que não está disponível para ambas as distros, tá? E aí você sendo um usuário um pouco mais avançado de Linux, você vai aprender o conceito de compilar, e aí você pega o código binário, compila e ele executa na sua distro normalmente, tá? Mas o foco aqui não é esse. Então, você pode estar instalando a versão FlatHub. Basicamente, eu fujo dessas versões, tá? Apesar do FlatHub ser amplamente utilizado em várias distros e tal, tudo mais, é um container, né? Então eu não uso muito ele. Eu prefiro sempre dar preferência aos arquivos nativos, tá? Então nós vamos estar instalando aqui a versão nativa do Steam, do pacote apt, que seria do Debian, né? Tá instalando aqui. Detalhe, toda vez que você vai instalar um nativo Debian, tal, RPM, ele vai pedir senha, tá? Que é a questão de segurança do sistema. Porque, que nem eu falei, o FlatHub roda no container. O container não precisa de senha, ele não tem acesso à máquina. É uma questão mais de segurança. Até vocês quiserem instalar essa versão até mais por segurança, também é melhor. Só que aí vocês têm que fazer alguns ajustes para que ele consiga obter alguns recursos que por ele estar num container ele não tem. Você tem que dar essas permissões, entendeu? E aqui ele não, ele já vai fazer uso do sistema, mas para ser instalado eu preciso instalar ele. E esse é um dos diferenciais que você tem do Linux para o Windows, a questão de segurança. Então eu vou estar instalando ele aqui.
Enquanto ele está instalando aqui, eu já vou procurar o segundo aplicativo que nós vamos usar, que é o Lutris. Ou pode usar também o Heroic, tá? Eu usei, antigamente eu usava o Lutris. Eu usei o Heroic por um período, até para dar um apoio, porque o Heroic ele é desenvolvido por brasileiro, né? Mas o Heroic ele tem uma característica que eu não gostei. Ele consome muito espaço, porque para cada jogo que você instala lá, ele vai criar, vamos dizer assim, o Wine, ele não é um emulador, né? E o Wine, ele tipo, ele traduz os comandos, né, do DirectX que é usado nos jogos do Windows para o Proton, que seria o Vulkan no caso, né? Então ele só faz essa tradução das chamadas. Ele não emula. Então ele não emula o Windows, mas ele cria um ambiente onde ele engana o jogo. Ele tem as pastas do Windows tal para enganar. Então, para cada coisa que você instala, ele cria um. Então, isso acaba consumindo muito espaço. E nos tratando de um SSD, às vezes pequeno, né? Você acaba perdendo um espaço aí vital, né? Então, já o Lutris não. O Lutris ele trata diferente, então ele usa o mesmo recurso, então ele usa menos. Então vocês viram aqui que o Lutris ele veio aqui a versão Flat Hub e ele tem aqui a versão também o APT, que logicamente eu vou dar nesse caso aqui preferência ao APT, né? Mas vocês podem fazer qualquer uma das duas, tá? Qual a diferença? Por exemplo, o APT ele vai acessar meus HDs direto, entendeu? Quando eu precisar direcionar aqui minhas bibliotecas e tal. Já a versão do FlatHub, não. Eu vou ter que dar permissão para ele acessar o HD, entendeu? Para ele estar num container. Então, tem um aplicativo que faz isso muito, muito fácil, né? Você abre o aplicativo, você vai lá e coloca o que você. Mas já requer um pouquinho mais de conhecimento de Linux. Não é nesse momento vocês talvez vão travar nessa questão. Lógico, se vocês pesquisarem na internet, vai ter material farto, né? Vai ter um farto material, vai ter comunidade para ajudar. Eu propriamente dito também ajudaria. Mas isso aí você vai pegando no dia a dia que você vai usando tal, e tudo mais. Já instalei o Lutris, já instalei o Steam. Ah, eu quero fazer as minhas lives, eu quero gravar. Então nós vamos instalar aqui o OBS. Já o OBS eu já trato diferente. O OBS eu uso a versão FlatHub, porque a FlatHub ela está sempre mais atualizada do que a própria versão do OBS nativa. E aí o que acontece? Ele tem lá uma facilidade que você loga na conta do Google, ele já aparece ali para você criar do Google ou de outro que você tiver aí, né, de outro servidor. E a versão nativa ela não tem isso. E, então, por esse motivo, eu instalo sempre a versão do FlatHub. Vamos lá, máquina virtual trabalha, minha filha. Depois que eu terminar esse passo, quando eu for para o outro passo, eu vou instalar essa mesma versão do Zorin no meu outro HD de teste que eu tenho, tá? E depois eu vou refazer esse passo lá, já gravando nela própria, né? Então, lá vai ficar mais fácil. O intuito aqui era mostrar a instalação do Windows em si, do Windows, do Linux em si. E agora os demais passos eu vou fazer lá numa instalação nativa, né? Inclusive colocar jogos para rodar. Então você vê que o Steam aqui já foi instalado. Tá? Eu posso jogar ele aqui para barra se eu quiser, clicando no botão direito e mandando fixar aqui em favoritos. Tá? Como eu disse, isso aqui é uma distro pronta para uso, tá? Então aqui você tem o Office, que é gratuito, abre os seus arquivos do Office normalmente, planilha, apresentação. Aqui é a parte de planilha, você tem lá o editor de texto,
Esse aqui é o gerenciador de arquivos, né? Então aqui você também tem acesso aos seus arquivos. Então isso aqui é a planilha do LibreOffice, tá? Você também pode abrir as suas planilhas, ele é compatível com o Office da Microsoft, então você também pode estar aí abrindo as suas planilhas. Como eu disse, é um sistema completo, pronto para uso, bonito, moderno. Já vem com as ferramentas prontas, né? Gestor de disco, backup, já está tudo pronto para usar. A loja está demorando um pouquinho aqui, pessoal, porque está na versão virtual aqui. Então a gente tem esses probleminhas, tá? Igual eu falei. Está instalando o Lutris, ó. Você pode acompanhar aqui o processo, aqui tudo que está instalado. Você viu que é rápido, né? Não é que nem lá no Windows, você tem que ir lá em aplicativos, procurar. Já está tudo aqui, ó. Se quiser desinstalar, é só desinstalar. Né? Já está tudo bonitinho. Aqui você checa a parte de updates. E aqui é a loja em si. Acho que eu vou fazer o seguinte, pessoal. Em vez de eu fazer essas instalações nesse ambiente virtual, o ambiente virtual era mais para mostrar a instalação do Linux em si. Eu vou cortar esse vídeo agora e aí eu vou instalar esse mesmo Linux no meu HD de teste e aí esses passos eu vou fazer direto na distro, beleza? Então eu vou estar parando aqui e eu vou estar dando sequência já no, no, no Linux instalado nativamente, não virtualmente, beleza?